Olá, chegamos para mais um papo especial no Bloom com pessoas que são relevantes para a educação do nosso país, que tem muito a contribuir. E eu queria dizer, eu sei que eu falo sempre que estou muito honrado, mas cada vez eu estou mais honrado com o aceite ao convite de pessoas especiais como a que eu vou apresentar agora. Eu poderia ler um currículo mais técnico, falar que ela é filósofa, falar que ela é pedagoga, que ela é uma das gestoras da Escola Estágio, que eu tanto admiro no estado de São Paulo, mas eu queria trazer duas características especiais, principalmente. A primeira é que ela é artista, e para mim quando a gente fala que uma pessoa ela é artista, todo o resto vira coadjuvante, queria falar isso, mas também que ela é educadora, em essência. Eu vou ter a oportunidade muito feliz de conversar hoje com a professora Renata Storch. Seja muito bem-vinda. Tarcísio querido, amei a sua apresentação, muito divertida. Eu nunca tinha pensado por essa questão da arte fazer com que o restante seja coadjuvante, mas eu concordo, viu? É de fato um lugar assim primário para mim e que faz sentido todo o resto. Quero agradecer muito o seu convite, eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Muito obrigado. E vamos começar falando sobre algo que me anima muito, mas também me preocupa muito. Gente, para quem não sabe, Renata, ela trabalha na gestão de uma escola que, se não for totalmente, eu não quero pecar pelo que eu vou falar, mas majoritariamente é conduzida, é gerida por mulheres. E nesse trabalho, eu que sou fã, que eu acompanho muito nas redes sociais e tudo, que é estágio, que Renata posta, eu vejo um olhar muito específico e muito especial, porque eu tive o prazer de visitar a escola com o lúdico, com a experimentação. E por que eu trago esse tema de início? Hoje, eu também sou gestor de escola e eu trabalho muito no ensino médio. E eu tenho visto, Renata, preocupado com essa perda do lúdico, a perda da experimentação, do brincar, quando os meninos e meninas vão crescendo. A gente percebe na educação infantil, isso graças muito às professoras, que isso é mantido no ensino fundamental, mas isso vai se perdendo no ensino médio. E eu vejo pelo seu trabalho que cada vez mais você tem essa preocupação em trazer o brincar, o experimentar, o lúdico para a sua vivência. Eu queria que você compartilhasse um pouco conosco. Sim, Tarcísio, a sua pergunta, ela é não só muito importante, mas ela é urgente. Então, não só dialogar sobre isso, mas entender duas questões importantes, né? Por que que o lúdico deixa de acontecer para as crianças maiores, para os jovens, e por que também a gente não dialoga sobre isso? A gente simplesmente entende, mas se incomoda, mas não cria diálogos como esse que você está abrindo agora, sabe? Então, uma das coisas que é muito importante a gente entender é que o lúdico, ele não é coisa de criança. O lúdico, a gente entende ela como uma forma de estar e de se relacionar com o mundo e que, de certa forma, também uma maneira de se relacionar com o conhecimento de forma viva. E por que eu estou dizendo isso? Porque o jovem, o lúdico, desculpa, ele traz uma experimentação de si, do seu corpo, ele é desafiado a algumas relações, e também ele traz, quem diz que no lúdico não tem o pensamento crítico, quem diz que não tem a organização. Então, quando a gente chega ali no ensino médio e abandona o lúdico, em nome de uma suposta seriedade, a gente distancia todo esse segmento de algo que é muito potente, que é a experimentação. O lúdico é uma experimentação saudável. Então, é muito importante a gente pontuar que o jovem, ele não precisa de conteúdos empilhados, ele precisa do sentido aplicável desses conteúdos. Então, quando a gente pensa que esses conteúdos eles podem ser uma experimentação, o lúdico é uma
porta que se abre a essa experimentação de corpo completo. Então, a gente não está dizendo aqui que o jovem ele vai aprender aquele conteúdo pelo lúdico, aplicando. Ele aprende aplicando com uma questão corporal, mental, emocional conectada. Então, a gente afastar o lúdico, entendendo que ali o jovem no ensino médio ele precisa mais de seriedade, de organização, ele precisa de foco, é um grande engano achar que o lúdico não produz tudo isso. Ele produz isso, né? Ou seja, ele traz isso de forma viva, coerente e saudável. Então, eu considero, vem até um manifesto agora aqui, tá, Tarcísio? Eu considero que a gente recuperar essa ludicidade para o ensino médio é reconhecer que aprender também é brincar com ideias, com formas, com possibilidades, com experimentações, com riscos. E a gente não pode deslocar esse segmento desse lugar tão potente que o lúdico carrega. Eu encontro um desafio no meio do caminho. Eu sei que isso termina sendo até um clichê, porque muitas pessoas já falaram sobre isso, sobre as gerações distintas onde estão a escola, a família e o estudante. E aí o desafio, nós lidamos com realidades distintas, eu aqui numa escola do Nordeste, você numa escola do Sudeste. E como que você visualiza o papel da família nisso? O que eu quero dizer? A família, quando procura uma escola para o estudante ir no ensino médio, ele tem muita influência, ela tem muita influência sobre qual escola os meninos e meninas desejam, né, seguir, mais até do que a própria família, muitas vezes. E aí, quando a família vai nesse caminho de escolher, a família muitas vezes tem um propósito. E onde que eu encontro essa barreira? Tudo bem, olha o que eu já escutei muitas vezes, tá? Eu já escutei, até o 9º ano, você estuda numa escola onde trabalha o lúdico, onde você vai para essa experimentação, que tem uma pedagogia diferente, ou que vai para um olhar construtivista, enfim, tem diversos caminhos para isso. Quando chegar na primeira série, o seu foco vai ser Enem. Então, na primeira série, você vai para uma escola que foque nos resultados, nos simulados, é esse olhar. Onde que está esse desafio? Muito boa sua pergunta. A família, ela precisa passar por uma formação, porque, de fato, ela carrega uma expectativa da escola e ela também transfere isso para o estudante, que tem uma relação muito próxima com aquilo que ela imagina da sociedade adulta para o filho dela. Então, ela traz isso, ela carrega isso para a escola, de fato. Cabe à escola construir uma linguagem de comunicação que faz com que a escola entenda que o lúdico, em diferentes fases de desenvolvimento humano, ele se aplica de maneiras diferentes também. A gente tem ali na educação infantil o lúdico se apresentando num formato mais livre, as crianças brincando com e na natureza, depois a gente vai evoluindo para as crianças maiores, outro formato, e quando a gente chega no ensino médio, até porque, Tarcísio, esse jovem, ele tem uma outra relação com o corpo dele, ele não vai mais brincar como uma criança brinca. Então, cabe à escola entender, dialogar com a família, que quando aquele jovem está num processo lúdico de aprendizagem, ele está de fato aprendendo e o que ele está aprendendo. E aí vem num sentido bem individual de cada instituição. Como é que eu comunico a minha família? É com documento? É fazendo uma reunião? É registrando isso, criando um documento de registro e enviando para as famílias? Como que eu comunico essa família que eles não são pedagogos, vamos pensar assim, eles não estão dentro dessa ciência de análise, de experimentação que é a pedagogia? Como é que a gente conta isso para a família? Assim como a gente conta que uma criança pequena, quando ela empilha pedras, o que ela está aprendendo, a gente não pode deslocar isso no ensino médio. A gente precisa entender que aquela família do ensino médio ainda precisa passar por esse modelo de formação e informação sobre o processo de ensino-aprendizagem. Então,
Se eu tenho o jovem na sala de aula, debruçado numa apostila, estudando, às vezes a gente precisa também dizer, olha, essa metodologia é aplicável nesse momento, nesse recurso. E essa outra, a gente recentemente teve na escola um evento que é muito comum no ensino médio, que é a simulação da ONU. É um evento que é composto assim de muito conteúdo. Os estudantes estudam muito para fazer esse debate da ONU. Mas você pode transformar esse debate da ONU, que tem seriedade, né? Que eu falei agora há pouco para você, a gente tem a ideia de que a palavra seriedade e ludicidade, elas não estão conectadas, e sim, elas são intimamente ligadas. Então, a gente precisa trazer esse lúdico para esse ambiente da seriedade. E em relação à família, é preciso construir diálogos, formações e informações sobre como o estudante, nesta escola, aprende também por meio do lúdico. Eu não vejo um outro caminho que não seja esse, até porque, se a escola tem essa construção do lúdico em todos os segmentos, não vai ser uma surpresa para a família que o filho dele vai brincar ainda no ensino médio e que ele vai aplicar esse conhecimento que ele está aprendendo de uma forma mais divertida. Ela vai entender como a caracterização é uma identidade daquela escola, mas o não informar como a aprendizagem está acontecendo, aí vai fazer com que as cobranças aconteçam, porque não tem a ideia do que está acontecendo ali. E não deveria ter mesmo, porque eles não são da área da educação. Se a gente for pensar, a gente tem que supor que esses pais são de áreas diversas, e quem tem que saber comunicar o que aprende na escola somos nós ali. E é um papel muito importante da gestão fazer isso. Como que a gente registra? Como é que a gente mostra que aqueles estudantes que estavam numa brincadeira de responder mais rápido que o outro grupo, como que a gente consegue informar que ali havia conhecimento inserido, experiências vivas acontecendo e o sentido do conteúdo tomando um lugar mais potente naquele lugar? A gente precisa aprender, esse é um desafio. É verdade. Toda escola tem um propósito. Os caminhos que são seguidos são distintos, mas aí diante de tudo isso que você trouxe, se existe uma cultura, se desenha com a cultura, tudo fica mais fácil. E você tocou num ponto que é minha próxima provocação, que é a gestão. Como eu falei no início, eu te acompanho e acompanho de maneira muito próxima, claro, em relação ao que você disponibiliza para o público, seja pelo seu Instagram, LinkedIn, etc. E eu te vejo e eu te percebo como uma gestora muito entregue e participativa dos processos. Você não vai me deixar mentir que semana passada eu vi você jogando futebol com os alunos, viu? Eu vi na sua rede social. Então, eu vejo você muito entregue. Eu queria que você fizesse um panorama, porque eu tenho certeza que gestores também nos assistem nesse momento, um panorama desse olhar, que o gestor, ele é o adulto da conversa, ele é aquele que, ao mesmo tempo que tem que resolver um cano que estourou, tem que resolver um pagamento de uma família, tem que resolver um trâmite burocrático, mas ele tem que ter um olhar, e talvez o principal, talvez não, o principal olhar para o pedagógico. Como é que é lidar com essa gestão? Uma pergunta muito bem colocada, assim. Eu acredito muito nessa gestão participativa experimental. O que seria isso? Os programas da escola, eles vão acontecendo de forma fluida. A partir do momento que você faz uma reunião, que você constrói com os professores um modelo de avaliação, por exemplo, um modelo de atividade processual, como ela acontece, os campos de experiência, os professores, essa engrenagem, ela vai seguindo, né? Tem o programa, tem o currículo, tem as metodologias avaliativas, de aplicação de conteúdo. Então, tá todo mundo sabendo, tá tudo combinado, as coisas vão fluir. Mas eu costumo dizer que o desafio e a habilidade principal do gestor de uma escola, Tarcísio, é saber trocar o pneu com o carro andando. E você só vai saber qual pneu trocar se você estiver na prática
ou se você estiver dentro do carro com ele andando. Então, isso que você viu, eu lá na quadra jogando futebol com os meninos, é para entender a intensidade de como aqueles estudantes estão entendendo o nosso programa de educação física. É claro, de novo, eu fui lá, brinquei com eles, de novo lúdico, né? Por que tem que ser uma gestão de observação? Sento ali na quadra, fico observando os meninos. Vai estar muito distante, né? Vai ser uma observação, considero que muito rasa, perto daquilo que eu posso perceber se eu estiver na quadra com os meninos. Ah, Renata, mas eu não sei jogar futebol. Mas vai ali, empurra a bola, anima, conversa, vira torcida, mas é preciso sentir a intensidade dos processos, é preciso criar essa abertura de que o aluno, né, o estudante, o professor, os outros colaboradores da escola, eles não vejam você como aquela pessoa que aperta o enter o dia inteiro de orientações para que as coisas possam acontecer. Então, a gente precisa olhar para a gestão da escola que ela precisa acontecer, os indicadores precisam aparecer, os dados precisam, de fato, orientar, mas nada pode substituir a experiência do processo. Então, essa gestão, ela constrói uma escuta ativa e política, porque você consegue perceber, inclusive, aonde a sua escola precisa de mais evidência, de mais referência, de mais diversidade. Quando eu falo que é uma gestão ativa e política, é olhar para isso também. De repente, você começa a perceber que novas referências precisam estar naquele lugar, com aquelas crianças, com aqueles jovens. Então, não existe uma transformação da escola por meio da gestão sem essa escuta ativa política e sem esse olhar afetuoso que você acaba inspirando confiança e pertencimento às pessoas. Então, eu gosto muito de pensar que ainda mais na urgência dessa transformação do modelo escola que se apresenta para a gente com mais evidência ainda nos últimos 5 anos, que não tem outro caminho senão por uma gestão experimental. Outros modelos, eles não vão conseguir acompanhar os processos que são necessários para a escola hoje, ele não vai conseguir construir novos programas para as demandas que vêm surgindo da sociedade para esses jovens, e com isso a gente desloca a escola do lugar dela, que seu primeiro ponto, seu primeiro documento é um projeto político-pedagógico, e dentro desse político, que ele vem antes de pedagógico, é a garantia de direitos. Que direitos? Eu preciso ir conviver com as pessoas. Eu não posso supor o direito de alguém, eu preciso entender aquela comunidade existindo de forma diversa, de forma diferente, para entender como que nasce um programa novo aqui, ou como que esse programa deixa de existir porque ele não faz sentido. Então, é essa mistura que tem que acontecer entre pessoas. Se isso te dá um nome, se isso te dá um cargo, que bom, ele serve para você assinar documento. Mas para fazer uma escola acontecer, não é o cargo que vai ser o mais importante ali. Precisa ter uma pessoa disponível para experimentar e construir pesquisas a partir dessas experimentações. Que pesquisas são essas? Analisar dados daquilo que você percebeu, analisar resultados de ferramentas que você desenvolveu para avaliar conteúdo, para avaliar comportamento, para avaliar relações. Então, a gestão desse experimento é isso, é buscar indícios. Através do quê? Através das relações, do afeto. Não vejo outro modelo de educação para a escola desse século, dessa sociedade, desse presente que a gente está vivendo. E é claro que escola é uma empresa, mas é diferente de tudo. Escola é viva, escola é uma ponte com o mundo social. E Renata, eu vou te particularizar,
eu estava fazendo essa experimentação, sentindo, para escrever até um post do blog, que eu vou colocar aqui na descrição, que falava mais ou menos o seguinte, que depois que o projetor, o data show, né, como alguns estados chamam, chegou na sala de aula, muitos professores imaginaram que aquilo era para substituir a lousa. E aí eu fui fazer meio que uma comparação, que se o projetor ele tiver sendo o papel da lousa, ele perde seu sentido. Por que eu estou trazendo essa pauta? Eu sou entusiasta com a tecnologia, mas eu sou um entusiasta com a tecnologia que aproxima. Eu estava essa semana revisitando algumas entrevistas que eu fiz com professores e eu lembro de um professor que ele deu uma aula fantástica no processo de entrevista. E ele deu a aula inteira usando slides inclusive muito bem feitos, com um grafismo muito bonito, com a identidade visual muito bonita. Mas no final eu fiz uma pergunta para ele, eu fiz: professor, como é que você consegue administrar o tempo para que os alunos possam escrever a sua matéria, aquilo que você trabalhou? Ele: não, quando termina a aula eu envio os slides pelo e-mail. E aí eu fui tão transparente, eu tento ser um pouco menos, mas eu fui muito transparente, eu disse: essa era a resposta que eu não queria ouvir. Porque a gente precisa se colocar também no lugar do aluno. Estudos mostram a importância do escrever, a importância do pegar a caneta, desenhar aqueles caracteres, moldar do seu jeito, personalizar. E isso é um gancho para uma pauta que eu trago aqui para a gente conversar. Eu queria me esforçar muito para mostrar, só que eu não vou conseguir. Algo que eu separei, diferente de todas as pautas que eu preparei das últimas entrevistas, a sua eu não digitei. A sua eu escrevi num caderno propositalmente, só que eu fiz a bobagem de deixar o caderno apoiando o tripé que está segurando a câmera. Eu não vou conseguir mostrar. E você não tem dimensão da dificuldade que foi para eu achar um caderno na minha casa, porque não tinha caderno na minha casa. E por que eu trago isso? Gente, Renata, ela faz um trabalho, ela tem um trabalho tão especial, tão expressivo, artístico, filosófico, pedagógico, mas acima de tudo também científico, sobre o olhar e o papel do caderno para a construção do ser humano. Por que eu trago isso? Ela já está com seu segundo curso sendo lançado sobre o papel do caderno. Claro que eu não vou dar grandes spoilers, pelo menos do que eu li, mas eu queria que você contasse um pouquinho por que te despertou esse olhar para o caderno. Foi Muito você e boa. Toquinho, viu? Muito boa a sua pergunta, e depois eu quero ver o seu caderno. Na hora que você desligar, você tira ele do tripé e me mostra. Combinada. Fiquei muito interessada de conhecer a sua grafia. Bom, eu estava como professora numa escola em Cusco, no Peru. E, para minha curiosidade, tinha um estudante que todo dia ele chegava na escola e ele perguntava do caderno dele. Esses estudantes, por que eu fui para essa escola, Tarcísio? Porque eu queria aprender sobre a metodologia dessa escola, que é uma configuração de escolas que a gente não tem no Brasil. Lá é uma escola dormitório. Ela abre às 5 da tarde e fecha no outro dia às 8 da manhã. E para estudar nessa escola, você precisa ser um menino de rua. Então, esse menino passava o dia inteiro na rua. Ele, se eu não me engano, acho que ele tocava flautas no semáforo, enfim, cada um tinha algumas funções ali. Cusco é uma cidade muito turística, né? Quando ele chegava na escola, a primeira coisa que ele me perguntava é: professora, cadê meu caderno? Eu dizia: tá ali no armário. No outro dia, a mesma coisa. Depois de muitos dias, aquilo começou a me tomar como um incômodo, uma curiosidade. Eu perguntei para ele, eu falei: querido, por que você chega na escola, você não pergunta comida, você não pergunta de água, você não quer um abraço, você pergunta do seu caderno? E a resposta dele me conduziu a muitas pesquisas filosóficas, antropológicas, sociais, políticas, culturais, tudo que você pode imaginar sobre o caderno. E ele disse assim: professora, já faz muitos anos que eu vivo na rua, eu não tenho documento, eu não sei onde estão os meus familiares. Aí ele disse: o único lugar que prova a minha existência é tudo que eu escrevo no meu caderno. E ele usou a palavra lugar. Foi daí que surgiu o título do meu curso, o caderno como lugar de existência. Eu passei então a entender que o caderno deixa de ser um objeto
ele passa a ser um lugar de intimidade, de reflexo de como a gente pensa sobre as coisas com liberdade. Ele é uma ferramenta territorial. O caderno, ele é nosso território, capaz até de construir um próprio jeito de pensar o mundo a partir de uma cultura muito íntima. E isso que você falou de, depois eu mando os slides para os alunos, não vejo problema nenhum essa facilidade tecnológica, né? Mas não propor mais a escrita é deslocar a gente de um movimento do nosso corpo muito potente de identidade. Então, escrever o próprio nome nos desloca socialmente para lugares de mais possibilidades. Escrever o próprio nome e a nossa grafia, ela é uma materialidade do nosso corpo matéria. Eu escrevo, né? Tem um pensador que eu gosto muito, chama Carlos Scliar. Ele diz que a palavra, ela surge antes do pensamento. Na verdade, ela vem para organizar o pensamento. E quando a gente escreve, é quando a gente, então, materializa tudo isso que se formou dentro da gente. Então, ela vem para esse lugar da organização, para esse lugar do transbordar, vem de dentro da gente e se lança para fora nesse transbordar. E a palavra transbordar, do latim, tem um significado muito bonito, a etimologia dela. O transbordar significa assim, saber para onde se vai, buscar novas direções. Então, o caderno como essa ferramenta, até muito bem colocado por você como espaço plural, é o lugar onde o pensamento se expande, onde a escuta vira um rascunho, onde a experiência encontra forma, onde o erro, o risco, o rabisco, o rasgo, ele entra num lugar íntimo e de possibilidade. Errar no caderno são novas possibilidades, é um registro, é um desenho. Então, a gente não pode deixar de ter esse lugar acontecendo na escola. Perfeito. Renata, eu gosto sempre de concluir com esse gostinho de quero mais. A gente fez essa provocação, o pessoal perguntando, é 1 hora, 1 hora e meia? Eu disse, não, nós vamos fazer meia hora para ficar sempre com um gostinho de quero mais. Mas a gente ainda vai ter muita oportunidade de conversar. Quando você esteve em João Pessoa no ano passado, infelizmente não nos encontramos, eu estava em outra missão naquele dia, mas vem aí série de Harry Potter para a gente conversar, vem muita coisa boa para a gente conversar. Muito, muito obrigado por transbordar sua experiência, seu conhecimento, e as portas estão sempre abertas a você. Tarcísio, eu te agradeço demais, eu adorei nossa conversa, foram perguntas ótimas, assim, que mexeram demais comigo, assim, não sei se você conseguiu perceber esse meu entusiasmo em compartilhar tudo isso com você, parabéns por esse brilhantismo, assim, ficou irretocável, e eu espero aparecer mais vezes por aqui, Maravilha. me chama, eu desejo sucesso para vocês, e muito obrigada. Muito obrigado e obrigado a vocês que acompanharam até agora esse papo com a professora Renata, e acompanhe também todas as matérias e tudo que a gente disponibiliza no portal Bloom, porque ele é pensado por educadores, por estudantes, para educadores e para estudantes. Até a próxima.